Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a minha gravação pelo YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo das próximas lives do Papo Glaucoma, é só seguir lá no Instagram para poder participar e tirar suas dúvidas também. Pessoal do Instagram que está chegando aqui agora ao vivo comigo, boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Oi, Virgínia, Irenice, Meire. Oi, Aninha. Oi, Cíntia. Boa tarde para todo mundo que está chegando aqui. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Samantha Vasques. Eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Nosso tema da live de hoje foi um pedido de vocês. Tem umas 2 semanas atrás eu fiz uma live e o pessoal me pediu para falar sobre glaucoma maligno. Então, como prometido, é o nosso tema de hoje. Deixa eu até já fixar aqui para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre uma forma específica de glaucoma, que é o glaucoma maligno, que não é muito comum, mas também não é das mais raras, não. E vou explicar para vocês tudo sobre essa forma de glaucoma, que o nome já assusta um pouquinho, né? Quando eu anunciei o tema da live, já teve gente que levou susto com esse título aí de glaucoma maligno. Esse tipo de glaucoma, na verdade, ele tem vários nomes diferentes, então já vou começar apresentando esses nomes para vocês. Ele também é chamado de síndrome de misdirection e de bloqueio pupilar reverso. Eu vou chamar aqui de glaucoma maligno, porque esse é o nome mais fácil e mais comum, apesar de um pouquinho assustador. Mas se você já ouviu seu oftalmo falar nesses outros dois nomes, bloqueio pupilar reverso ou então misdirection, é a mesma coisa, tá, pessoal? Lembrando que hoje eu vou responder as dúvidas sobre glaucoma maligno. Quem tiver dúvida sobre outros assuntos, vocês podem guardar para as próximas lives ou então me mandar amanhã na caixinha de perguntas dos stories. Bom, então o que é, afinal, o que quer dizer glaucoma maligno? O glaucoma maligno, ele é um tipo de glaucoma que ele é muito diferente de todos os outros. Por quê? A gente tem um líquido que preenche o olho por dentro e que eu falo bastante dele aqui, que é o humor aquoso. E é ele que reflete na nossa pressão ocular na grande maioria dos casos. Então, esse humor aquoso, ele precisa ficar o tempo todo circulando dentro do olho. E quando ele não circula muito bem, ele fica retido no olho, ele aumenta a pressão ocular, e isso desencadeia glaucoma. Só que no glaucoma maligno tem um detalhe um pouquinho diferente. Não é o humor aquoso o problema. Como assim? Eu sempre falo para vocês aqui do humor aquoso, mas o humor aquoso não é o único que preenche o olho por dentro. Na verdade, o humor aquoso, ele preenche a parte da frente do olho. E no fundo do olho, onde está a retina, quem preenche essa parte do olho não é líquido, é um gel chamado de vítreo. Então, vou até aproveitar e pegar meu quadrinho que está aqui atrás, que aí vocês vão conseguir entender melhor. Essa parte da frente do olho aqui, deixa eu só arrumar para não dar reflexo aqui. Essa parte da frente do olho que tá pintadinha de azul aqui no meu, essa parte do olho é preenchida por líquido, humor aquoso. E toda essa parte do fundo do olho aqui não é líquido que preenche, é um gel que é o humor vítreo, tá? Então, o que o glaucoma maligno tem de muito diferente das outras formas de glaucoma? Não é no humor aquoso que está o problema dele. É lá atrás, no fundo do olho, no vítreo, que a pressão está aumentada. Então, isso faz dele, de certa forma, uma exceção dos glaucomas, porque a pressão que está aumentada é lá no fundo de olho, não é na parte da frente do olho. Tá? E por que isso acontece? Por que em algumas pessoas a pressão vai vir lá do fundo do olho do vítreo?
Não é qualquer pessoa que desenvolve essa forma de glaucoma, que é o glaucoma maligno. A gente precisa ter uma conjuntura de fatores para que isso aconteça, tá? A gente precisa ter uma predisposição de anatomia, que são geralmente pessoas que têm os olhos pequenos. Agora, quando eu falo olho pequeno, não necessariamente é aquela coisa de você reparar que a pessoa tem o olhinho pequeno, não é em abertura assim que eu tô falando. O que eu tô falando é em comprimento para dentro da bolinha do olho, tá? Então, quando o olho é estreitinho assim no comprimento, quando o olho é curtinho, esses olhos pequenos são os olhos que têm o maior risco de desenvolver glaucoma maligno. E como que a gente sabe? A gente tem um exame que mede o tamanho do olho, que é chamado biometria, e a gente tem uma dica muito, muito importante, que é o grau dos seus óculos, tá? O grau dos seus óculos, eles refletem o tamanho dos seus olhos. As pessoas que têm grau de miopia, que nem eu, são pessoas que têm olho grande, então a chance de glaucoma maligno é muito menor. As pessoas que têm grau de hipermetropia nos óculos, significa que esse olho tem um tamanho um pouquinho menor. Então, as pessoas que têm grau forte de hipermetropia, isso indica que o olho é mais curtinho e isso é um fator de risco para desencadear o glaucoma maligno. Agora, na grande maioria dos casos, não é só a anatomia o problema, a gente precisa também ter um fator precipitante. O que é isso? Uma cirurgia, um procedimento a laser, um trauma, uma pancada no olho, tá? Então, o que pode causar o glaucoma maligno? Essa conjunção de a gente ter uma pessoa que tem o olho pequeno, tem um grau elevado de hipermetropia, junto com um fator precipitante que pode ser um procedimento a laser, cirurgia ou uma pancada no olho, tá bom? Pessoal que está chegando agora e perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação vai estar lá no YouTube para vocês assistirem. E o nosso tema de hoje é uma forma específica de glaucoma que não é muito comum, mas que é grave, que é o glaucoma maligno. Então, resumindo o que eu falei até agora para vocês recapitularem aí. O glaucoma maligno, ele é a pressão aumentada no fundo do olho, não na frente do olho, que nem em todas as outras formas de glaucoma. E para ele acontecer, a pessoa tem que ter o olho de tamanho pequeno, geralmente junto com um fator precipitante, uma cirurgia, um trauma, um procedimento a laser. Esse fator precipitante, ele não é obrigatório, tá? Se o olho for muito pequenininho, a pessoa pode ter o glaucoma maligno mesmo sem fazer nada de procedimento. Ele pode ser espontâneo em alguns casos, mas não é o mais comum. O mais comum é ele acontecer depois de algum procedimento, principalmente procedimentos cirúrgicos. Então, isso é uma coisa que a gente que é cirurgião tem que ter muita atenção, porque toda vez que eu vou fazer uma cirurgia, qualquer uma, seja uma cirurgia de glaucoma, seja uma cirurgia de catarata, qualquer cirurgia que eu vá fazer num paciente que tem o olho muito pequenininho, eu preciso preparar para diminuir a chance de acontecer um glaucoma maligno. Então, tem algumas adaptações de técnica de cirurgia que a gente pode fazer para prevenir que isso aconteça. Vocês, como pacientes, não tem muito o que possa fazer para evitar essa forma de glaucoma, mas nós, cirurgiões, podemos, através da técnica cirúrgica, tomar algumas medidas de precaução quando necessário. Quando nós vamos operar alguém que tenha um grau muito forte de hipermetropia, nós podemos adequar a técnica, adequar as medicações para prevenir isso. Aliás, falando em medicação, eu falei aqui que tem que ter a predisposição do tamanho do olho pequeno e um fator precipitante, e medicamentos também podem ser um fator precipitante, tá? Então, além
das cirurgias, dos procedimentos a laser e do trauma que eu já falei, tem também alguns medicamentos que podem desencadear o glaucoma maligno nas pessoas que têm essa predisposição. A Fernanda tá perguntando aqui, Fernanda Vieira perguntou aqui como que trata, se é com colírio. Vamos entrar então na parte do tratamento do glaucoma maligno. Esse tratamento, a gente sempre começa com colírio, tá? Na verdade, a gente começa com medicamentos em geral, porque é uma forma de glaucoma em que a pressão do olho costuma ser muito elevada. Então, no glaucoma maligno, a gente costuma encontrar pressões assim, 40, 50, 60. Então, a gente já entra com tudo que tem de medicamento. A gente já usa os colírios mais fortes, mais potentes, todas as opções disponíveis, tá? A gente usa também medicação em comprimido, que é o Diamox, e a gente pode também fazer remédio na veia, que é uma medicação chamada Manitol, que a gente pode fazer em injeção na veia junto com o soro para reduzir a pressão ocular. Então, como são casos muito graves, a gente já entra logo de cara com tudo que tem de medicamento disponível. Mais ou menos metade dos casos respondem com esse medicamento e aí a gente consegue reduzir a pressão ocular e estabilizar esse quadro, mas a outra metade dos pacientes não vão responder bem com o medicamento e nesse caso o mais comum é a gente optar pelo tratamento cirúrgico. Só que as cirurgias para o glaucoma maligno, elas são totalmente diferentes das cirurgias que a gente usa nas outras formas de glaucoma. Por quê? Nas outras formas de glaucoma, a pressão alta está na frente do olho, no humor aquoso, e a gente opera fazendo drenagem de humor aquoso, como é a TREC e as cirurgias minimamente invasivas. No glaucoma maligno, a pressão alta está no fundo do olho, então não adianta, não funciona muito bem fazer essas cirurgias que a gente usa para as outras formas de glaucoma. Nesse caso, o que a gente indica é uma cirurgia de vitrectomia, que é uma cirurgia de retirada do vítreo, que é esse gel que está com a pressão aumentada. Então, é uma drenagem do fundo do olho. A vitrectomia é uma cirurgia mais de retina do que de glaucoma, mas nesses casos de glaucoma maligno, a melhor opção de tratamento é a cirurgia de vitrectomia, que vai fazer a drenagem desse gel do fundo do olho que está com a pressão ocular aumentada. Ah, Samantha, pode fazer uma TREC nesses casos? Pode, até pode, mas não é o tratamento mais comum. O mais comum é a gente optar pela vitrectomia. A gente pode também, em alguns casos, associar, fazer a vitrectomia e a TREC. Com isso, a gente drena as duas partes do olho, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, tá? A Arte de Vela está contando aqui que aconteceu com ela após um procedimento a laser. O mais comum é ser após procedimentos cirúrgicos, mas pode acontecer, eu já vi caso com procedimento a laser. Os procedimentos a laser, eles tendem a ser menos invasivos do que as cirurgias, então os riscos são menores, mas não é zero. Então, mesmo que seja só um procedimento a laser feito no consultório mesmo, como uma iridotomia ou uma limpeza de lente de cirurgia de catarata, pode acontecer de esses procedimentos desencadearem também o glaucoma maligno. Então, é mais comum nos procedimentos cirúrgicos, tá? Mas no laser isso também pode acontecer. E lembrando, como eu falei, pode ser qualquer tipo de cirurgia do olho, pode levar a isso.
Crise glaucomatose, ela falou que na verdade é um pouquinho diferente. A gente precisa diferenciar o que é a crise de glaucoma agudo do que é o glaucoma maligno. Essa diferenciação às vezes é difícil, tá? Principalmente quando a gente está naquele quadro em que o olho está muito inflamado, o paciente tem muita dor. Aliás, aproveitando para falar dos sintomas que eu não falei, como o glaucoma maligno é uma forma de glaucoma em que a pressão sobe a valores muito elevados e muito rapidamente, é um tipo de glaucoma que tem sintomas. Esse não é aquele glaucoma silencioso mais comum, não. Esse é um glaucoma que dá dor no olho, que embaça muito a visão, que o olho fica vermelho, inflama. E os sintomas são muito parecidos com o de uma outra forma de glaucoma, que é o glaucoma agudo, que acontece nas pessoas que têm glaucoma primário de ângulo fechado. Não é a mesma coisa. No glaucoma primário de ângulo fechado, a pressão mais alta está na frente do olho, no humor aquoso. No glaucoma maligno, a pressão mais alta está no fundo do olho, no vítreo. Os fatores de risco são parecidos, porque as duas formas de glaucoma acontecem em pessoas que têm o olho mais curtinho, tá? E é difícil até mesmo para nós oftalmologistas, às vezes, diferenciarmos entre essas duas formas de glaucoma, tá? Então, às vezes, o que a gente pode fazer para tirar a dúvida? A gente pode tratar como uma crise de glaucoma agudo e, se não melhorar, a gente pode dar um diagnóstico de glaucoma maligno. Um exame que ajuda também a diferenciar nesses casos é um exame de ultrassonografia do olho, para a gente tentar identificar melhor o comprimento do olho, tentar identificar como é que estão as estruturas do fundo do olho nessa ultrassonografia, tá? A Beatriz perguntou aqui se a pessoa pode ter o glaucoma maligno e uma outra forma de glaucoma ao mesmo tempo. Pode sim, e já vi casos desse jeito, principalmente de pós-operatório, tá? Então, a pessoa pode ter uma forma de glaucoma qualquer, e aí ela vai fazer uma cirurgia para esse glaucoma, por exemplo, e ela pode desencadear um glaucoma maligno depois, em decorrência desse procedimento, como uma complicação cirúrgica. Então, sim, a pessoa pode ter um outro tipo de glaucoma e desenvolver um glaucoma maligno, tá? A Adriana perguntou aqui se pode acontecer de nascer com esse glaucoma. Não, o glaucoma maligno ele não é de nascença, tá? O glaucoma que é de nascença é o glaucoma congênito. Nessa forma de glaucoma é o líquido da frente do olho que é o problema também, o humor aquoso. Tá bom? Então, o glaucoma maligno, ele tanto pode acontecer durante a cirurgia, pode acontecer de você estar operando e desencadear um glaucoma maligno, e aí no ato da cirurgia a pressão ficar muito alta, e aí a gente tem que tomar medidas para baixar essa pressão, medidas de técnica cirúrgica, que é adaptada a medidas de medicação na veia, e pode acontecer no pós-operatório também. Então, o mais comum é o glaucoma maligno ele ser associado a uma complicação cirúrgica. Ele surge como uma complicação cirúrgica na pessoa que tem a predisposição por ter o olho muito curtinho. Tá? Agora, ele pode acontecer mesmo em quem não fez procedimento nenhum espontaneamente, mas nesse caso isso não é tão comum, isso é mais raro, tá? Bom, pessoal, então hoje vocês conheceram uma nova forma de glaucoma aí que não é muito comum, talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar. A live de hoje foi mais curtinha, até porque eu acho que muitos de vocês nem nunca devem ter ouvido falar em glaucoma maligno, então eu trouxe aqui para apresentar para vocês essa forma de glaucoma que não é comum, mas que é muito grave. Então, todo mundo que tem grau alto de hipermetropia é uma coisa que a gente precisa tomar um cuidado,
tá? Para finalizar, a última pergunta aqui, o Elbert Coelho perguntou aqui se esse seria a pior forma de glaucoma. Difícil a gente nomear uma pior forma de glaucoma, mas certamente o glaucoma maligno está entre as mais graves, sim, de mais difícil controle e com evolução mais rápida de perda de visão. Então, é um tipo de glaucoma em que o tratamento dele, ele é uma emergência, tá? A gente tem que tratar e entrar com tudo de medicação o quanto antes e, se não responder, operar rapidamente para redução da pressão ocular, certo? Pessoal, quem tem dúvidas sobre outros temas, amanhã a gente se encontra nos stories, na caixinha de perguntas, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E semana que vem a gente tem live. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida e quiserem sugerir um tema para alguma live, vocês podem me mandar. Pode ser aqui pelos comentários, pode me mandar no direct também. Inclusive, essa live de hoje foi pedido de alguns de vocês, esse tema. Semana que vem a gente se encontra quarta-feira, 3 horas da tarde no YouTube, sexta-feira, 5 horas da tarde aqui na live no Instagram, e todo dia aqui tem vídeo para manter vocês bem informados e ajudar vocês a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Beijo, até semana que vem.